Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Um privilégio podermos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu já te convido a abrir a revista na lição de número 3. Hoje nós vamos para a lição de número 3. Nosso pastor está viajando de férias, descansando. E nessa manhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Como fazemos todos os anos, nós sempre começamos o ano com uma revista direcionada a exatamente buscarmos orientação de Deus para aquele ano. E esse ano nós estamos aqui com o tema Projetando 2025, Cuidando da Família. Então, o objetivo dessa revista, exatamente o foco dela, é a família. Então, todas as lições estão direcionadas para o cuidado com a família, o cuidado com o seu lar. Tá certo? E, na lição de número 3, nós vamos ver família e projetos. Abra sua revista, é a página de número 16. Família e projetos. Os irmãos encontraram? Página 16, aí você tem o textuário. O textuário diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Obrigado, minha irmã. Esse texto, o do textuário, já é exatamente um chamado e uma orientação de Deus para o tema da lição, né? Que é um projeto que é para que a família tenha, né? Nós tenhamos o cuidado de fazer projetos para a nossa família. O escritor da revista, o nosso pastor Gideon Júnior, ele coloca aqui, abaixo do tema, como se fosse um subtema, uma advertência. Ele diz: cuidado, é o futuro da tua casa que está em jogo. Nós vimos aqui o pastor Gideon Júnior pregando sobre a lei da semeadura. É uma realidade na vida de todos nós. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. E isso é bom, porque Deus está dizendo: olha, lance a sua semente. Lance a sua semente, que eu vou fazer com que ela prospere, e você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Vai ter resultado. Isso vale para o que é ruim? Vale. Porque quem planta melancia não vai colher abacaxi. Cada um vai colher aquilo que plantou. E na medida que plantou. Se eu plantei pouco, eu vou colher pouco. Se eu plantei muito, eu vou colher muito. A lei da semeadura, ela é precisa, porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Mas fato é que ela é uma bênção, porque Deus está dizendo: olha, vai ter resultado o seu trabalho, vai ter resultado o seu esforço. Aquilo que você empreender a fazer com a bênção do Senhor, vai produzir um resultado, vai ter resposta para a sua vida. Então nós podemos olhar para a lei da semeadura com esse foco também, né? E isso nos impulsiona a querer trabalhar e fazer alguma coisa para que possamos crescer espiritualmente e também materialmente, né? Talvez 2025 seja o momento de você colher aquilo que você plantou em 2024, em 2023, em 2022, em 2020. Não sei quais foram os projetos que Deus colocou no seu coração. Talvez Deus tenha colocado no seu coração projetos para serem realizados em curto prazo, em um prazo médio ou em um prazo longo. Talvez 2025 ainda não seja o ano de você colher aquilo que você plantou ou está plantando. Mas fato é que aquilo que nós plantarmos esse ano, nós vamos colher também. Nós vamos plantar agora, talvez para colher em 2026, talvez para colher em 2027, talvez para colher em 2030. Não sabemos quais são as perspectivas de Deus para a nossa vida, naquilo que estamos semeando. Mas fato é que devemos lançar a nossa semente.
fazer nossa semeadura. Agora, nossa semeadura ela não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, lançando sementes ao vento, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Não vai funcionar as coisas desse jeito, né? É interessante porque muitas vezes nós planejamos e nesse período do ano, o início do ano, é normalmente o período em que a gente faz mais promessa, em que a gente faz mais planos, né? E quando chega no final do ano, ou quando vira o ano seguinte, a gente olha para trás e diz, poxa, não deu certo. Planejei fazer e não deu certo. Poxa, tentei fazer, até comecei, mas no meio do caminho as coisas ficaram e aí não se realizou o plano, o projeto, aquilo que eu tinha planejado para mim, para a minha vida ou para a minha família. E aí vem a frustração, aí vem a decepção diante daquilo que planejamos e não alcançamos o objetivo. E o importante nós pensarmos é que, se sou só eu, ou se é somente você, tudo bem, as consequências são minhas, as consequências são somente suas. Mas quando tem o cônjuge, mas quando tem os filhos, mas quando tem os pais, mas quando tem os irmãos, quando as consequências, elas não atingem somente a nós, mas as outras pessoas que estão ao nosso redor, aí a gente tem que refletir sobre aquilo que estamos fazendo. Aí a gente tem que ter um cuidado maior com aquilo que estamos planejando. Porque envolve a família, envolve o futuro da família, envolve a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos e que nós temos a responsabilidade de cuidar. Daí a importância de se planejar, de se fazer projetos, de não fazer as coisas sem nenhum plano. Entendeu? Quando a gente vai para o dicionário e busca o conceito de projeto, até anotei aqui, o dicionário vai dizer que projeto ele é desejo, ele é intenção de fazer ou de realizar algo no futuro, a curto, médio ou longo prazo. Mas isso deve ser planejado. Então, o projeto é um planejamento. Planejamento. Isso é projeto. É você planejar. Entendeu? Agora, fazer planos é do coração do homem. E a Bíblia não nos proíbe de fazer planos. Sonhar é do coração do homem. E a Bíblia não nos proíbe de sonhar. Quando você abre sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 16, é um texto bem conhecido, né? O versículo 1 vai dizer que ao homem pertencem os planos do coração. Planejar é do coração do homem. A resposta ela vai vir de Deus, mas os planos são meus. Os planos são do meu coração. Eu faço os planos, eu planejo e eu coloco diante do Senhor. E eu apresento diante do Senhor. Mas os planos quem faz sou eu. E quando você chega no versículo 9 desse mesmo capítulo, ele vai dizer, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então sou eu quem tenho que determinar. Eu que tenho que ver o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, o que é melhor para a minha família. Para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu lar, para a minha casa. Quais são os meus planos? Quais são os meus projetos para 2025? Então, planejar faz parte da vida do ser humano. E a pergunta que eu te faço é, quais são os seus planos para este ano de 2025? Para a sua casa, para a sua família, para o seu lar? Quais são os seus projetos? Já parou para pensar? Já conversou sobre isso com sua família? Quais são os seus objetivos? Comprar uma casa? Trocar de carro? Reformar a casa? Casar? Ter filho? Olha que filho custa caro, hein? Ter filho? Não é? Quais são os seus planos?
Quais são os seus projetos? A curto prazo, a longo prazo, a médio prazo? O que você tem planejado? Quais são os planos que você tem feito? Vale aqui ressaltar que o reino de Deus, ele deve ser prioridade. O reino de Deus deve ser prioridade. Foi o próprio Jesus quem destacou, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 6, mas buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus tem que ser prioridade. Quais são os planos espirituais que você traçou para a sua família, para a sua casa, para esse ano? De orar mais, de ler mais a Bíblia, talvez de começar um culto familiar dentro do lar, um culto doméstico, que no ano passado você disse, olha, nós vamos fazer, mas a correria, o dia a dia, não é? Tantos afazeres, o trabalho, né? A escola e tantas coisas, acabou que o ano passou e o culto doméstico não veio. E esse ano? Não, esse ano nós vamos ler a Bíblia juntos, eu, minha esposa, meus filhos. Quais são os planos para que a sua família cresça espiritualmente? Para que haja um fortalecimento da fé, dentro do seu lar. Primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Mas eu não posso também planejar, pastor, trocar de carro, comprar uma casa, ter filhos, passar num concurso público melhor, entrar para a faculdade dos meus sonhos. Sim, você pode e deve fazer planos nesse sentido também. Deve fazer planos. Os seus objetivos, eles serão alcançados se você fizer um planejamento correto. Se você souber planejar. E a palavra de Deus, ela nos orienta a isso. A palavra de Deus, ela nos orienta a planejar. Quando você lê o textuário, esse texto de Lucas capítulo 14, versículo 28, é bem interessante, porque Jesus está falando do reino de Deus, está falando da responsabilidade que há em servi-lo, em seguir Jesus. Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas, dos seus discípulos, para a responsabilidade ou a seriedade do que é servir a Cristo, do que é seguir a Cristo. E ele usa essa alegoria, ele usa esse exemplo exatamente para que ficasse claro na vida deles. Ele diz, qual de vós que querendo edificar uma torre, querendo construir algo, primeiro não se assenta para fazer as contas? Primeiro não se assenta e vai fazer os cálculos? O que é isso? Planejamento. As coisas não podem ser feitas de forma assodada, sem pensar, sem refletir. Ele diz, se assenta e faz as contas para ver se tem condições de edificar, ou de construir aquela torre, ou de acabar aquela torre. Porque se você não sentar, não fizer os cálculos, vai acontecer de você começar a obra e ficar pelo meio do caminho. E ela não terminar. Quem disse isso foi Jesus. E ele diz, as pessoas vão passar e vão olhar e vão dizer, olha aquele homem, olha aquela pessoa, ela começou a obra, mas não conseguiu terminar. Coitado, ficou pelo meio do caminho. Porque faltou planejamento. Faltou se assentar, fazer as contas, fazer os cálculos e ver se dá conta. Né? Minha avó costumava dizer assim, um ditado antigo que talvez você conheça, não ponha o seu chapéu onde a sua mão não alcança. Né? Vai guardar o chapéu? Dá uma olhadinha, será que eu consigo pegar de novo? Né? Eu lembro que quando eu dava aula no cursinho aqui no Gama, tinha um professor que entrava depois de mim, o Oswaldo, ele era bem baixinho assim, acho que ele batia aqui na minha
cintura. Ele era bem baixinho, o Oswaldo. Não sei se os meninos lembram dele. Aí ele entrava depois de mim na aula. Aí eu escrevia lá no alto do quadro: aqui o Oswaldo não apaga. Aí os meninos diziam que ele chegava na sala, pegava a cadeira, subia e falava: fala para Elias que eu apaguei. Então a gente tem que ver, onde é que você vai colocar o chapéu? Onde a sua mão alcança. Então, planejar é fundamental. Planejar é imprescindível para que aquilo que vamos semear, para que a semente que vamos lançar possa prosperar, possa dar resultado, possa atingir o objetivo que nós pretendemos. Amém? E a palavra de Deus, ela não somente nos ensina que temos que planejar, mas ela também nos ensina a planejar. Ela nos ensina como fazer um planejamento. E aqui o escritor da revista, o pastor Gideon Júnior, ele pegou exatamente o texto de Gênesis, capítulo 1, o momento da criação, para aprendermos exatamente com Jesus acerca do planejamento. Então, eu te convido a abrir sua revista, mas também deixar sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, a partir do versículo 1. A história da criação. E nós vamos aprender a planejar com quem sabe. Vamos aprender com o melhor. Vamos aprender com o Criador de todas as coisas. Vamos aprender com Jesus. Amém? Então, abra aí sua revista na página 17, o ponto 1 da sua revista. No ponto 1 diz assim: a criação como fato estratégico para o início de 2025. Eu vou fazer a leitura aqui do tópico 1, para a gente poder compreender melhor. Diz assim: não sei quantos de vós já meditaram na criação com o seguinte pensamento: fantástico, como eu nunca tinha visto isso antes. Aqui está tudo o que preciso para planejar os meus próximos meses. Pastor Gideon Júnior é uma figura escrevendo, né? Quantos de nós já paramos para pensar nas Escrituras desse jeito, né? Pensar assim: olha, aqui está tudo que eu preciso para planejar meus próximos anos, com a história da criação. Continuando aqui a leitura, página 17 diz assim: sim, aqui está tudo o que precisamos para vencer em qualquer momento da nossa vida. Na criação, Deus nos ensina sobre projetos e sobre suas etapas: planejamento, execução, revisão e realização. Sejamos sábios, ninguém melhor do que Ele para nos ensinar. Tudo começa com um bom planejamento, após cautela e persistência na execução. Revisão periódica para análise, ou seria para analisar os objetivos alcançados. Por fim, a realização é certa. Quais são os seus sonhos? O que queremos de 2025? Ser humilde e aprenda com quem sabe fazer. Vamos à criação? Então vamos aprender com o Senhor? A história da criação na palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos ensina exatamente isso. Se Deus tinha um plano, tinha projetos para aquilo que Ele ia fazer, por que comigo e com você vai ser diferente? Se Deus planejou o que Ele ia fazer, por que eu e você não vamos planejar? Vamos fazer as coisas de forma assodada. A gente serve um Deus que é super organizado. Super organizado. Deus não faz nada sem antes fazer planos e projetos. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano, antes de eu e você chegar, para me salvar, para te salvar. Por que planejar? Para não ser pego de surpresa. Entende isso? Planeje, faça planos. Então, nosso Deus, Ele vai nos ensinar isso. E nós vamos aprender aqui com a história da criação. Então, o ponto 2
Aí ele diz o seguinte, o ponto 2 na página 18. Aprenda a realizar projetos com quem sabe. Então nós vamos aprender com Cristo, na criação. E o ponto 2.1 é o primeiro passo. Vai ser, seja realista. Seja realista. Gênesis 1 diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 2 vai dizer, a terra era como? Sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, ele tinha um projeto. Isaías, ele vai dizer lá no capítulo 45, versículo 18, que Deus criou os céus e a terra, e Deus não criou a terra para ser um caos. Então, no projeto de Deus, a terra não era para ser assim, sem forma e vazia. O plano de Deus não era uma terra sem forma, uma terra vazia, sem forma e sem conteúdo. No plano de Deus, ele queria algo exuberante, com muitas cores, com muita vida. Um lugar lindo, maravilhoso, para que ali ele pudesse colocar a mais bela de todas as suas criações, o homem. Esse era o projeto de Deus. Criar um espaço assim. Mas quando Deus olha a terra, ele vê exatamente como ela é, como ela está, a sua realidade. Deus é realista. Ele olha e diz, olha, está tudo sem forma e vazio. Sem forma e vazio. Então, o primeiro passo para se fazer um projeto é ver como está a situação. Eu quero começar? Eu quero começar. Então, como eu vou começar? Por onde eu vou começar? Não é? Por onde eu vou começar? Você quer comprar uma casa? Então, vamos nos assentar, vamos ver como é que estão as condições financeiras. Tenho condições de pagar? Tenho condições de comprar? O salário que eu ganho é suficiente para pagar? Vou financiar? Vou juntar dinheiro? Vou comprar à vista? Porque às vezes você vai começar um projeto, aí você olha para a sua situação financeira e está lá, sem forma e vazia. Né? Sem forma e vazia. Aí você desconsidera isso e mete as caras. As consequências serão ruins. Se está sem forma e vazia, então, vamos ver por onde a gente vai começar. Vamos ver por onde a gente vai começar. Né? Eu quero passar no concurso público, mas como? Eu nunca estudei, eu não sei nada, eu não tenho ainda o conhecimento para esse concurso. Então, eu olho para a minha mente, eu olho para o edital do concurso e sem forma e vazia. Eu tenho que começar organizando as coisas. Então, no seu projeto, Deus nos ensina que o primeiro passo é organizar, é olhar para as coisas e ver a realidade dos fatos. Eu quero, mas a minha realidade é essa. Então, diante da minha realidade, eu reconhecendo a minha realidade, eu vendo o que eu tenho, o que eu posso fazer nesse momento, eu vou me organizar dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade. Foi o que Deus fez. Está sem forma e vazia, então nós vamos começar a trabalhar aqui. Primeiro nós vamos dar forma e depois nós vamos trazer conteúdo. Nós vamos primeiro organizar o caos, para depois a gente começar a realizar alguma coisa. Aqui na página 18, aí tem destacado de verde, antes do ponto 2, diz assim, meu irmão, Cristo nos ensina a sermos realistas. Veja as coisas como elas são, não as negue, pois deixa eu pôr o óculos, que essa cor verde é complicado de ler. Não as negue, pois enxergando corretamente como são,
é que podemos traçar as primeiras estratégias para alcançar nossos objetivos. Então, o primeiro passo é eu enxergar a realidade das coisas. Para, a partir dessa realidade, eu pensar nas estratégias para começar a trabalhar, para começar a planejar, para começar a realizar as coisas. Então, o primeiro passo, seja realista. Deus disse, está sem forma e vazia. Então, nós temos que começar organizando o caos. Vamos organizar o caos. O 2.2, seja estratégico. A partir daqui, Deus então vai começar a agir dentro da sua estratégia para realizar o seu projeto. Primeiro enxergou-se a realidade, agora vamos planejar, vamos ver os meios e vamos montar uma estratégia dentro daquilo que temos para começar a realizar o nosso projeto. Então, o 2.2 diz assim, seja estratégico. E o exemplo que nós vamos ter aqui é o dos dias da criação. E o escritor ele coloca aqui bem no início o conceito de estratégia, né? De acordo com o dicionário Aurélio, né? Estratégia é a arte de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a alcançar objetivos específicos. Então, eu vou aplicar o quê? Os meios disponíveis. Eu vou explorar as condições que me são favoráveis para aí eu ir buscando os meus objetivos, os meus projetos. Né? E Cristo vai nos ensinar assim. Observe que na criação, ele começa do mais simples para o mais complexo. Deus começa do mais simples para o mais complexo. Se bem que falar de simples e de complexo com Deus é bem estranho. Né? Ele é Deus. Se Deus quisesse, Ele não poderia ter dito, haja tudo e tudo aconteceria de uma vez? Ele podia, Ele é Deus. Deus podia ter criado tudo assim, fazer aparecer tudo. Mas Deus foi passo a passo no seu projeto. Passo a passo no seu projeto. Dia após dia. No primeiro dia, Deus já olhou e já viu a situação. Qual é a situação? Caos. Sem forma e vazia. Deus então vai colocar ordem nesse caos. Ele começa então fazendo o quê? A separação entre luz e trevas. Separa a luz de trevas. Ele disse, haja luz. E a luz se deu. E agora ele vai separar a luz das trevas. E depois de separar a luz das trevas, ele vai chamar a luz dia, a treva noite. Não é? Depois que ele separa a luz das trevas, Deus vem no segundo dia e Deus faz o quê? Ele vai separar. Aqui tem muita água, então ele vai separar as águas de cima das águas de baixo. Vai separar as dimensões ali de espaço. A parte de cima ele vai chamar de céu, a parte de baixo, as águas de baixo, ele vai chamar de mares. Fez a separação. Deus já poderia pegar agora e trazer o homem e colocar ali? Não. Ainda não está pronto. Ainda não está pronto. Deus vai avançando aos poucos, fazendo as coisas numa sequência lógica, um passo após o outro, de modo que o que eu fiz agora é base para o que eu vou fazer depois. Eu estou construindo a base aqui para poder dar o próximo passo. Eu não posso dar o próximo passo se aqui ainda não está resolvido. Os nossos projetos são assim, meu irmão. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu vou organizando a minha vida, eu vou trabalhando naquilo que eu estou querendo alcançar, no objetivo que eu estou querendo conquistar. Dando um passo de cada vez. Dando um passo de cada vez. De modo que eu me preparo aqui para dar o próximo passo. E eu não posso dar o próximo passo se eu não tenho base ainda para chegar aonde eu quero chegar. É isso que a criação nos ensina.
No terceiro dia, Deus olha e diz, olha, está tudo muito bom, porque aí ele já tinha feito a separação nas águas de baixo, né? Ele separa a água da terra seca, ele fez surgir a terra seca. Já era suficiente para ele colocar ali os animais, os pássaros ali? Ainda não. Deus precisava colocar ali primeiro vegetação. E Deus vai um passo de cada vez, preparando as coisas. Preparando as coisas. Aí depois ele coloca a vegetação, e aí sim as coisas começam a ficar mais claras diante dele, né? As coisas começam a tomar forma, o ambiente começa a ficar propício para que a vida exista. Para que a vida exista. E no próximo passo, ele já tem os pássaros, os peixes. Não, ainda não. Ele diz, olha, essa noite aqui está muito escura, é melhor a gente colocar aqui uns luzeiros, né? Vamos criar um luzeiro para o dia e um luzeiro para a noite. A estrela maior vai governar o dia, a estrela menor vai governar a noite. Então ele cria o sol, a lua, e à noite vai precisar de mais algumas estrelinhas, e põe as estrelas lá também, de modo que ele separa a noite. Isso vai servir para estabelecer dias, estações, meses, anos. Os períodos vão ser contados a partir desses astros. Deus organiza tudo. E ele olha e diz, é muito bom. É bom. E aí, depois de ter feito isso, no sexto dia, ou melhor, no quinto dia, Deus vai colocar os pássaros, Deus vai colocar vida ali. Deus coloca os pássaros e cria os animais, os animais marinhos, os grandes animais marinhos, né? Ele começa a encher de vida a terra. E aí, no sexto dia, vem os animais terrestres. E também a coroa da criação. O homem para governar tudo que já está pronto. O projeto já está realizado. Então, veja, irmãos, nós devemos pensar assim. Partir do mais simples para o mais complexo. Devemos fazer planos e com objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Sem pressa. Sem pressa. É o que eu vejo aqui na criação. Deus, ele não tinha pressa, né? A terra não está pronta ainda para receber vida, então a gente vai trabalhando aqui até chegar o momento certo de dar esse passo. E assim sou eu com os meus projetos. Assim sou eu com aquilo que estou planejando. Devo me organizar, colocar cada coisa em seu lugar, planejando o tempo, cada coisa ao seu tempo, no cronograma correto daquilo para que as coisas aconteçam. Tá certo? Caso contrário, o plano ou o projeto que eu estou realizando tende a fracassar, tende a não se realizar. Tá certo? O 2.3, ele vai nos dar o próximo passo. Se o primeiro passo é enxergar a realidade das coisas, o segundo passo é montar uma estratégia, partindo do mais simples para o mais complexo. Primeiro eu organizo as coisas, depois eu começo a realizar o meu projeto. E eu sempre começo do mais simples para o mais complexo. Tá certo? Se eu quero passar no concurso público, eu vou primeiro juntar, organizar. Eu vou primeiro ver a realidade das coisas. Qual é a minha realidade? Eu quero passar, mas eu ainda não tenho condições. Eu ainda não conheço o conteúdo, eu não conheço. Talvez é de ensino médio, então eu vou ter que primeiro concluir meu ensino médio, para depois eu começar a me preparar para esse concurso. Então eu vou ver qual é a minha situação, qual é a minha realidade, e a partir daí eu me planejo. Terminar o ensino médio. Depois que eu terminar o ensino médio, eu vou pegar o material do edital e eu vou começar a estudar. Se eu tiver condições de estudar sozinho, de aprender de forma autodidata, tranquilo, vou dividir meu tempo, separar meu tempo e começar a estudar. Vamos começar pelas matérias que eu tenho mais facilidade e depois eu vou pegando as matérias que são mais complexas, que eu tenho mais dificuldade. E assim eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo
até chegar num ponto que eu vou alcançar o meu objetivo, aquilo que eu quero. Estratégia é tudo, planejamento é tudo, e sempre seguindo daquilo que é mais fácil ou menos complexo para aquilo que é mais complexo. O segundo ponto é, seja paciente. Talvez esse ponto seja o mais importante. Porque, normalmente, a gente tende a ser imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Você quer que as coisas deem resultado muito rápido. A gente é assim. A gente vive num mundo que roda numa velocidade tremenda. A internet, os meios de comunicação, as redes sociais, tudo é muito rápido, as coisas vão acontecendo a toque de caixa, e a gente acha que tudo tem que ser assim na nossa vida também. A gente quer resultado rápido, a gente busca coisas que nos dê resultados instantâneos, e nem sempre é assim. Às vezes a busca pelo resultado rápido acaba trazendo problemas, criando situações que a gente não vai saber como lidar com elas. Então, é importante ter paciência. É importante dar um passo de cada vez. A palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Não é isso que diz Eclesiastes? Ora, meu irmão, se Deus, que é Deus, criou o mundo, que podia criar o mundo num dia, num momento, Ele gastou 6 dias para criar, por que eu vou querer resolver tudo num dia só? Tenha paciência. Tenha paciência, dê um passo de cada vez. Planeje a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Faça as contas. Assente, ponha as coisas no papel. Veja onde é que você pode chegar até o meio do ano. Veja onde você pode chegar até o final do ano. Não queira apressar as coisas. Não, esse projeto que eu estou fazendo, eu quero trocar meu carro, mas eu vou ver se eu consigo trocar até o final do ano. Então, já vai fazendo as contas, já vai vendo onde você tem que economizar, onde você tem que guardar dinheiro, onde você tem que cortar gastos, vai se organizando. Com paciência, porque a paciência, ela é fundamental. Sabendo que, durante a realização do projeto, em algum dos momentos, as coisas podem não estar indo de acordo com aquilo que você planejou. E aí é o momento de você parar e fazer uma revisão no seu projeto. Dar uma olhada, ver, está tudo certo? Não, aqui está errado. Aqui eu saí do projeto. Aqui eu me desviei da minha meta, daquilo que eu queria. E ter paciência para consertar a sua rota, voltar ao projeto e continuar seguindo. E quando o assunto é em família, a coisa ainda fica mais complexa, porque às vezes você fez os planos, mas foi o seu cônjuge que saiu do projeto. Ah, mas foi seu filho, foi sua filha, e você tem que ter a paciência de sentar, de conversar e de reorganizar as coisas, para que o projeto continue a sua marcha. Então, paciência, ela é fundamental. Fundamental. O processo de semeadura, ele exige tempo, para que a semente possa fecundar, nascer, brotar, crescer, até vir a produzir fruto. Então, paciência é fundamental. E Deus demonstra isso para nós no seu projeto de uma forma fantástica. Né? Deus, que poderia ter feito tudo num dia só, Ele vai um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Será que Ele não está nos ensinando nada com isso? É assim que tem que ser. Um dia de cada vez. Ponto 2.4. Ele nos diz assim, seja feliz. E aqui é muito importante. É importante que o seu projeto não seja algo pesado, difícil, que você vai se arrastar para conseguir conquistar. É importante que você se alegre em cada etapa realizada.
em cada etapa de conquista. Você olhe para o seu projeto e venci a primeira parte, glória a Deus, se alegre, porque era assim, foi assim com Deus na criação. No terceiro dia, quando Deus olha tudo aquilo que Ele já tinha feito, até onde o projeto dele já tinha avançado, Ele olhou e disse o quê? É bom, é bom. Deus olhou e disse, é bom. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, e cada vez que eu conquisto, cada vez que eu realizo uma parte do meu projeto, cada vez que eu olho para ele e vejo que ele está caminhando, eu me alegro. Meu coração se enche de alegria e de felicidade. Não é? E é importante também eu me alegrar, não somente quando as coisas estão indo bem. Se as coisas estão erradas, se eu estou fazendo uma revisão do meu projeto e eu percebo que as coisas não estão acontecendo exatamente do jeito que eu planejei, do jeito que tinha que ser, eu estou tendo ali uma oportunidade de consertar. Então eu não tenho que olhar para isso e dizer, está tudo errado, está tudo ruim, e chutar as coisas, e dizer, eu não vou fazer mais nada, eu tentei, não deu certo, e o coração se entristecer. Não, não faça isso. Enxergar os erros é uma bênção, é a oportunidade de consertá-los, é a oportunidade de reorganizar, para continuar seguindo. Então, olhe também com alegria para as coisas que não deram certo, para as coisas que você não conseguiu alcançar ainda nesses primeiros passos do seu projeto. Porque é a oportunidade que você tem de consertar. É a oportunidade que você tem de voltar para o caminho e fazer as coisas acontecerem. Isso acontece muito com o concurso público, né? Que às vezes a gente faz, estuda, ou então vestibular, você estuda, você acha que dessa vez vai dar. Dessa vez eu estou pronto, dessa vez vai dar certo. Né? Isso acontecia muito comigo. Eu falava, olha, dessa vez vai dar. Dessa vez eu estou sabendo tudo, eu já decorei tudo, eu já falo tudo. Aí você chegava lá, faltou isso aqui, ó. Faltou isso aqui. Né? E muitas vezes a gente fala, poxa vida, são 10 vagas. Eu fiquei em 12º. Aí você olha, mas Deus, eu estava pronto. Não é para você desanimar, não é para você desistir, é para você olhar e se alegrar e dizer, olha, estou chegando perto, vai dar certo. Da próxima vez eu vou me esforçar um pouquinho mais. Aí eu já estou quase conseguindo. Eu sentar e avaliar quais são os fatores, onde foi que eu errei, o que eu errei, por que eu errei, né? Como eu posso melhorar para que eu não erre essas mesmas questões da próxima vez. Então, eu estou tendo uma oportunidade de reavaliar o meu projeto e continuar seguindo. Então, mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente planejou, a gente tem que olhar e se alegrar, porque sabemos que Deus está nos dando uma oportunidade de corrigir a rota e continuar e avançar. E o ponto 2.5, ele vai dizer, seja humilde. Seja humilde. Irmãos, uma coisa que eu e você tem que ter em mente, que os planos são nossos, mas a resposta, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então, seja humilde. Entenda que quem governa a sua vida é Deus. Quem sabe o que é melhor para a sua vida é Deus. Você não entregou sua vida para o Senhor? Você não colocou sua vida nas mãos de Deus? Claro que eu entreguei minha vida para Deus, não é que eu vou entregar minha vida para Deus, pegar uma rede, deitar e dormir, não é isso. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu estou trabalhando, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é quem vai dirigir todas as coisas. Ele é quem vai direcionar todas as coisas. O texto que nós lemos, lá de Provérbios, capítulo 19,
Não é? Ele diz assim: ao Senhor pertence, ou melhor, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem da língua do Senhor. E ele continua: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então entrega para o Senhor, faça seus planos, chegue diante do Senhor e diga: Senhor, esse é o meu projeto, é isso que eu quero, mas eu só quero se o Senhor também quiser, eu só quero se for a tua vontade. Eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou trabalhar nesse projeto, eu vou investir aqui meu tempo, eu vou investir aqui meu dinheiro, mas me dá direção, me orienta, me guia, para que as coisas aconteçam conforme a tua vontade. É isso que eu tenho que fazer. E entender, e ter a humildade de entender que só vai dar certo se for a vontade do Senhor. O salmista, no Salmo 143, versículo 8, ele diz assim: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Então o salmista diz: Senhor, faz-me saber o caminho que eu devo seguir. Então essa tem que ser a nossa estratégia. Temos que ser humildes e reconhecer que dependemos de Deus, que precisamos de Deus, que sozinhos nós não vamos conseguir, que nós dependemos do Senhor. Ele quem controla a nossa vida, Ele é quem sabe de todas as coisas, Então não podemos ficar abatidos se as coisas não estão dando certo, porque às vezes quando as coisas não estão dando certo, talvez seja Deus dizendo para você: olha, não é agora, espera mais um pouco. Ou talvez é Deus falando com você: olha, não é por aí, toma outro rumo. Eu não sei como é que é seu relacionamento com Deus, Não sei, de repente você tem aquele relacionamento com Deus, que Deus chega e fala no seu ouvido: olha, parou, não faz mais, chega, não é por aí, Rubens, está no caminho errado, volta. Não sei, talvez Deus fale com você como falava com Abraão, como falava com Moisés, ou talvez você seja igual eu, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que pôr esponjazinha lá no sol. Eu sou igual Gideão, põe a esponjinha lá no sereno. Deus, se molhar a esponja e ficar seco do lado, é porque é a tua vontade, senão não é. Não sei, mas faça seu teste, converse com o Senhor, busque a orientação dEle, Porque talvez não está dando certo, é porque Deus está dizendo: olha, não é esse o caminho que eu tenho para você. Peça discernimento a Deus. Porque às vezes a gente insiste, porque é o que o nosso coração quer, é o que o nosso coração deseja, E eu vou no ímpeto do meu coração e esqueço que os planos são do meu coração, mas a resposta não é do meu coração, porque o meu coração, ele é enganoso. Exato, minha pastora. É o Espírito Santo quem nos orienta. Por isso que eu tenho que ter essa cautela, exatamente, porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. E Deus vai me advertir. E às vezes Deus está falando e eu estou insistindo. E é Deus falando e eu estou insistindo, Então tem que ter essa cautela. E entender que é o que a palavra de Deus diz em Isaías, Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: eu vejo muito mais do que você vê. Eu vejo além do que você vê. Eu conheço muito mais do que você conhece. Então, busque a orientação de Deus. E às vezes, quando as coisas não estão dando certo, é porque Deus está dizendo: olha, não é esse o caminho, Tome outro rumo, vá por outro caminho, ou então deixe esse trabalho, deixe esse projeto,
invista em outra coisa. Não é? Invista em outra coisa. Busque a orientação do Senhor. Aprenda a depender do Senhor. Seja humilde, a ponto de reconhecer que Ele é quem vai orientar a sua vida, Ele é quem vai te dar a orientação. Por mais que você deseje, por mais que você busque, né? Por mais que você esteja avançando e conquistando, dependa de Deus. Coloque sua dependência no Senhor. Não é? E por fim, quando tudo der certo, quando as coisas acontecerem, o sucesso chegar, né? O projeto foi realizado, Deus te fez conquistar tudo aquilo que você buscava. Também nesse momento, se lembre do Senhor. Se lembre do Senhor. Se volte para Ele. Tem um texto lá em Deuteronômio que Deus diz para Israel, quando eles estavam entrando na terra prometida, e que se aplica muito bem à nossa vida, à nossa realidade, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, o capítulo 8 inteiro, depois você dá uma lida lá. Mas o versículo 17 e o versículo 18 diz assim: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas essas riquezas. Mas lembre-se do Senhor, Deus do céu, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus está dizendo, olha, quando você conquistar, não diga que foi você, que foi seu braço, que foi sua força, que foi seu mérito, sua inteligência, porque você é muito bom, porque você é muito esforçado, porque você se dedicou. Tudo bem, você fez sua parte. Mas reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Reconheça que, se Ele não quisesse, Ele tinha tirado o seu fôlego. Assim, ó. Se Ele não quisesse, você tinha dormido e nem tinha acordado. Se Ele não quisesse, você nem estaria aqui. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Seja capaz de olhar e dizer, foi Deus quem fez. Foi Deus quem me ajudou. Foi Deus quem me deu força, que me deu graça, que me deu saúde, que me deu disposição, que me orientou, que me fez tomar o rumo certo, o caminho certo. Reconheça o Senhor. Porque de fato é assim. A nossa vida é guiada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Honre aqueles que estão ao seu redor, aqueles que participaram da sua conquista, aqueles que te ajudaram. Ninguém conquista nada sozinho. Honre aqueles que estão do seu lado. Então, seja humilde. Este é o último passo nesse estudo dessa manhã, acerca da organização do projeto. Primeiro passo, seja realista. Antes de começar o seu projeto, veja exatamente o que você tem, as condições que você tem, o estado que você está, o que você precisa organizar. Feito isso, monte sua estratégia. Comece do mais simples para o mais complexo. Dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não dê o próximo passo sem que antes você tenha convicção e certeza de que onde você está, as coisas estão funcionando exatamente do jeito que você planejou. Pare, avalie seu projeto. Veja se ele está na rota que você estabeleceu. Se não, volte para o caminho. Seja paciente. Seja paciente. Se alegre em cada conquista. Se alegre em cada momento. Mesmo que as coisas não estejam, a avaliação não tenha sido boa. A avaliação que você fez do que você já realizou, seja que, olha, tem muita coisa que precisa mudar, eu saí da rota. Se alegre mesmo assim. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E por fim, seja humilde. Tenha um coração humilde. Reconheça que Deus está no controle, que a vontade dele é soberana. Amém? Agora eu quero ler com você, para a gente encerrar, o tópico 3. Tópico 3 tem aquelas perguntinhas básicas aí, que o escritor da revista ele fez em cada uma das lições. No final de cada lição,
ele colocou aí um questionáriozinho básico. São perguntas retóricas que você vai ler comigo e vai avaliar, tá certo? Não quero ouvir sua resposta. Vamos ler junto cada uma delas? Responda as seguintes questões. Página 21. Página 21. Responda as seguintes questões. Letra A. Você e sua casa são realistas? Conseguem enxergar com nitidez a realidade da situação em que estão vivendo, a ponto de identificarem as prioridades? B. Já sentaram juntos para fazer um plano familiar, dividindo em alvos a curto prazo, 1 ano, alvos a médio prazo, 2 a 3 anos, e alvos a serem atingidos a longo prazo, 4 anos, 5, 6 anos? Letra C. Todos em sua casa sabem exatamente de tudo o que está acontecendo e do papel que cada um tem que desempenhar para que o projeto seja alcançado? Tudo está bem claro para todos os membros da família? Letra D. Vocês são humildes a ponto de orar e entregar seus projetos ao Senhor? Confiam em Cristo, que Ele é capaz de conduzi-los? Letra E. Após planejarem, estão sentando juntos, mensalmente, para pensar se estão no caminho para alcançar os alvos, ou se é necessário corrigir em algum ponto que está fugindo das metas e dos objetivos? Letra F. Vocês são felizes comemorando juntos, dentro das possibilidades, cada meta alcançada? Letra G. Vocês se dão o direito de errarem, corrigirem com amor os membros da família que se desviam do objetivo, dando a ele nova oportunidade, mas ajustando os fatos para que não ocorram novamente? Vocês são obstinados ao ponto de, mesmo depois dos primeiros erros, não desistirem do projeto todo, a não ser que o próprio Cristo lhes deixe claro que é para parar com tudo e começar outro projeto, ou então alguém lhes ajude a ver que estão dando murro em ponta de faca? Porque às vezes a gente não tem essa orientação direta de Deus, mas Deus usa alguém, né, que vem e fala com a gente e a gente entende que está no caminho errado. E por último, com a vitória final, com a conquista do projeto, são capazes de continuarem humildes a ponto de fazer um culto de ação de graças, glorificando a Deus por tudo? Essas perguntas é para a reflexão de cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentados. Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Senhor, nos ajude, Pai, a planejarmos, a não lançarmos a nossa semente de qualquer forma, em qualquer lugar, ao léu, mas que possamos, ó Deus, de forma consciente, fazer planos, projetos para a nossa família, para o nosso lar. Senhor, os planos e os projetos são nossos, são do nosso coração, mas a resposta vem de Ti. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a conquistar a cada dia. Abençoa cada lar, cada família nessa manhã aqui representada, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, os projetos de cada lar, os projetos de cada família, estabelece, Senhor, segundo a Tua vontade, que a Tua bênção seja sobre eles, que o Senhor lhes dê a orientação necessária,
a orientação que eles precisam para executar cada fase desse projeto. Os projetos a curto prazo, os projetos, ó Deus, a médio prazo, os projetos a longo prazo. Que o Senhor lhes dê paciência, que o Senhor lhes dê tranquilidade e calma para que possam esperar em Ti. Que o Senhor lhes dê a orientação necessária para corrigirem os erros em seus projetos e continuarem nessa marcha, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti, porque somos inteiramente, completamente dependentes do Senhor, dependentes do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Lutero.